Então, vamos ver aqui uma página do livro Seara dos Médiuns, que eu separei para o dia de hoje. É uma reunião pública de 15 de agosto de 1960, referente à questão 301, terceiro parágrafo. O título é Revelações e Preconceitos. Essa questão 301 se encontra no capítulo 27, das mistificações, das contradições e mistificações, que vai ser assunto do nosso dia de hoje. Inquires, muita vez, por que motivo os instrutores desencarnados silenciam determinados temas doutrinários em determinadas regiões. Junto desse daquele povo, falam na reencarnação com veemência, enquanto que, junto de outros, parecem ignorá-la. Aqui, relacionam as graves consequências do suicídio e, adiante, como que apagam todas as referências em torno de semelhante calamidade, considerada ainda, em certos agrupamentos raciais, um ponto de honra. Em muitos lugares, prestigiam as observações do fenômeno, em outros, destacam os merecimentos da escola. Entretanto, é preciso reconhecer que há alimento físico e alimento espiritual. E tanto quanto existem idades e condições físicas, existem idades e condições espirituais. E é necessário, desse modo, observar os mecanismos gástricos e os mecanismos mentais de cada criatura em si mesma. Não se administra à criança alimentação devida ao adulto, e não se oferece ao adulto alimentação artificial da chupeta. Há doentes que pedem soro para se equilibrarem. Há enfermos que exigem a transfusão de sangue para fugir da inanição. E em toda parte, vemos pessoas que ainda não aprenderam a raciocinar por si mesmas, reclamando ideias àqueles que a dirigem, à maneira dos fetos que não podem manobrar os órgãos da informação, esperando sustento pela endosmose do claustro maternal em que se corporificam. Estudemos a posição particular dos companheiros da caminhada humana, oferecendo-lhes a verdade dosada em amor. A divina sabedoria não aprova princípios de violência. Os próprios pais da terra esperam compassivos pelo crescimento dos filhos, a fim de entregá-los às bênçãos da natureza, cada qual ao seu tempo. Contudo, porque a vida nos traz a todos o claro dever da tolerância fraterna, ensinando-nos a respeitar os preconceitos dos outros, não temos a obrigação de adorar ou louvar, propagar ou seguir preconceito algum. Com essa página que revela, se fala sobre as contradições, ele mostra bem que nós recebemos aquilo que nós estamos precisando no momento certo. Jesus falou isso, né? Eu hoje falo por parábolas, porque vocês não vão entender o que eu estou falando, né? E vou reservar a vocês o futuro consolador, que vai, então, abrir as portas do mundo espiritual para vocês, né? O Jesus falou para a gente, porque naquele momento nós não estávamos preparados para isso. Então, ele deu remédio segundo aquilo que nós estávamos preparados para receber. E assim até hoje, na revelação dos Espíritos. Para nós aqui no Brasil, né, um país que é basicamente cristão, assim, né, e basicamente usa, né, do Evangelho de Jesus para a sua visão do processo da moral e da ética cristã, foi fácil recebermos essas visões e esse processo todo da revelação dos Espíritos. Na realidade, é o único país, né, que abriu as portas, né, do processo espiritual. Já em outros países, esse foi muito restrito, né? Em muitos países não se fala em reencarnação,
não se fala isso, como falou aqui, não se fala, não se trata do processo de suicídio, porque é uma questão de honra daquele país, né? O costume daquele país. Então, eles trazem em medidas, em meios e formas que nós possamos aceitar e assim vai nos cativando ou nos dando pequenas pílulas para que o nosso saber vá buscando novos conhecimentos. Né? Então, aqueles que são mais vorazes vão buscar o conhecimento. Aqueles que são mais acomodados esperam que chegue até si. Né? Como ele fala aqui, né? Que a gente não precisa, não deve esperar, né? A gente tem que buscar, né? Isso é, podemos propagar coisas que os outros não entendem ou que possam ferir as suas formas de costume, as suas formas de visão. Então, as contradições ocorrem dentro, né, mesmo das mensagens dos Espíritos, por esse motivo, de respeito à nossa condição ainda humana, ainda em progresso, ainda em evolução. Fazer a prece, então, para nós começarmos o nosso trabalho de hoje. Pedindo, então, nesse momento, ao Mestre Jesus, todo o aporte necessário que precisamos para abrir nossas mentes, principalmente, fazer com que nossos sentimentos busquem aquilo que estamos precisando. Ó Mestre amado, que tua luz, que tua paz possa fazer parte desse momento, desse grupo, e sejamos capazes de percebê-la fortalecendo cada vez mais a nossa vontade de saber e buscar o conhecimento. Então, para o Senhor, a todos aqueles que precisam, todos aqueles que nesse momento se sentem fracos, oprimidos, se sentem à margem da sociedade. Que o Pai da luz chegue a todos eles, fortalecendo, amparando e consolando. Que a paz reine entre nós. Que assim seja. Bom, gente, vamos então começar no dia de hoje. Muito bem. Bom, estamos então agora na 25ª aula, né? E nós vamos prosseguir com o tema animismo. Mas dessa vez na visão da comunicação anímica. E vamos falar das mistificações e fraudes, que são os capítulos seguintes, e xenoglosia, psicometria, se for possível, né? Acho que não vai dar tempo, não. Bom, mas dentro da visão anímica, nós vimos na aula passada os processos que causam animismo, né? Isso é a imersão no passado. Hoje vamos ver esse processo nas comunicações. Então, nós falamos, e podemos recordar, que temos 3 tipos de fenômenos espíritas, não é? Botamos mais um aqui para que nós possamos fixar essa ideia. Fenômenos anímicos, aqueles que decorrem da alma do médium, fenômenos mediúnicos, ou espíritas, né? São manifestações que decorrem da ação do espírito em desencarnar através do médium, e os mistos, né? Anímicos e mediúnicos, derivados dos 2 primeiros. Emmanuel, quando ele fala de mediunidade, ele fala de fenômeno medianímico. Repare isso aí. André Luiz também, às vezes, fala medianímico. Isso é, porque toda comunicação, todo acesso ao processo mediúnico traz um pouco traços do médium. Então, seriam medianímicos. Esse termo animismo foi consagrado por Arsakov, né? Posterior à comunicação espírita. E ele define, então, fenômenos anímicos como fenômenos intelectuais e físicos, né? Porque o processo também são fenômenos físicos, né? Que deixam supor uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano, e mais especialmente todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados pela ação de um homem, que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Seria, então, esse processo, né? Proposto por Arsakov, porque ele foi um grande estudante e experimentador. E ele, então, com suas experiências, demonstrou que a alma, né, isso é o espírito encarnado, pode e se manifesta constantemente, né, no processo mediúnico. Muito bem. Então,
Nós já vemos também isso, que existem fenômenos anímicos, né? Todos aqueles, a maioria deles de efeitos físicos, não é? E fenômenos mediúnicos, né? Aqueles, então, que são relativos ao processo em que há a comunicação de um espírito encarnado com um espírito, no caso, médium, né? Então, vamos agora às comunicações anímicas. Comunicação anímica, ela pode ser de duas maneiras. Pode ocorrer, como vimos na aula passada, né? Aquela que é plenamente anímica, isso é, por imersão no passado. O médium, né? A sua alma emerge no passado e traz a consciência presente o seu passado durante a transe mediúnica. Então, ele, com sua memória que está lá presente, né, o ser espiritual que ele é eterno, né, na realidade, é armazenado todos os registros de várias encarnações, né, ele traz, então, na sua bagagem, todos esses registros, e quando ele pode, por processos de traumas, fobias, ele se manifesta. Uma mesa mediúnica, né? Ou, de outra forma qualquer, ele se manifesta. Né? Isso é, a sua reencarnação, ele ficou pendente de processos do passado, processos que fizeram com que ele se mantivesse, como nós falamos, né, na fixação mental de alguma coisa, de uma questão difícil que o impede de se libertar facilmente disso. Então, esse processo é muito, quando acontece nas reuniões mediúnicas, né, é importante que os dirigentes e colaboradores percebam isso, como eu já falei na aula passada, né? E tratem esse processo com carinho e atenção, como se fizesse com o espírito sofredor. Por ser um trauma do passado, uma questão que traz dentro do seu subconsciente, que está emergido nesse momento, não é? Tem que haver um trabalho específico, um trabalho não só durante a mesa mediúnica, do trabalho mediúnico, mas também fora da mesa mediúnica, né? Em relação a esse companheiro que está precisando de ajuda. Se o doutrinador, o orientador, né, não for perceber que é um animismo e não for de um tato específico ou de uma forma que ele possa, que não ajude, né, ele vai causar um dano, nesse nosso companheiro, né? Vai traumatizá-lo no seu processo, então, que já está difícil para dentro de si mesmo. Então, o dirigente, o colaborador, deverá usar sempre, né, de um carinho fraterno, de suas palavras, se dirigindo ao espírito do médico, se fosse realmente um espírito de cara sofredor. O mesmo trato que trataria, né, com outra, qualquer entidade que fosse necessitada. Agora, existem outras formas, né, de manifestação. E essa aqui é a manifestação mista, isso é, comunicação parcialmente anímica. O que é mais comum de acontecer? Né? O que é mais comum de acontecer? Por quê? Quando a pessoa está imersa no passado, ela já tem uma certa, vamos dizer, neurose ou psicoses, que são percebidas. Então, geralmente, quando a pessoa tem esses processos difíceis, geralmente depressões, ou questão de fobias e coisas assim, não, já nem é necessário, já até seria de uma forma bem, assim, de uma forma bem direta, né, evitar colocar pessoas com essas questões na mesa mediúnica, né, porque agravaria muito mais a sua condição. Mas essa comunicação parcialmente anímica sempre ocorre e ocorre com frequência nas mesas mediúnicas. O orientador atento, o dirigente atento, percebe como isso acontece. Primeiro caso, quando o médium não consegue se apassivar totalmente com a comunicação, você não consegue entrar no transe completo, né? Introduz inconscientemente suas próprias ideias, clichês mentais e automatismos de sua própria personalidade. O que acontece? Né? Uma das principais causas desse problema é a falta de afinidade que há entre o espírito comunicante e o médium. Isso é, por simpatia, por questões fluídicas, não é? Por falta assim, de entrosamento entre as duas mentes. Né? Isso está lá no livro dos médiuns, na questão 23, questão 7 e 8.
nós vimos na aula passada, não é? Quer dizer, então, a simpatia não se refere à atividade psicológica, mas também à questão mais importante, né? As vibrações, né? Que nós temos de vibração perispiritual a nível de compatibilidade nesse processo. Então, o que eles falam é que seria, então, importante a preservação da reunião mediúnica livre, né? Não forçar o médium a tomar ou buscar, não é? Incorporar ou algum espírito sendo invocado naquele momento, né? Então, eles falam que todo o processo que é forçado não traz o cunho do plano espiritual. Então, a mensagem é de lá para cá, né? O telefone toca de lá para cá. Então, deixar com que a mediúnica transcorra normalmente, para que haja, então, né, assim, haja a imposição, né, de certo espírito comunicar com aquele médium. Né? Outra forma de ocorrer uma manifestação mista, né, é por associação de ideias. Principalmente quando o médium está com a cabeça muito cheia, né? Muitos problemas, muita confusão. Né? Então, o pensamento do espírito comunicante, né, fica apagado. Ou quando ele começa a trazer, né, interpretar o pensamento do espírito comunicante, o pensamento dele pega ideias correlatas com o que ele tem, seu processo, e ele começa, então, a trazer suas próprias experiências em vez do processo da comunicação, do pensamento do espírito. Isso acontece, é muito comum acontecer. Né? Então, você está lá na mesa mediúnica e vem uma coisa parecida que está passando e você coloca o seu processo em vez do espírito da sua comunicação. Ou por interrupções intermitentes de sintonia. Isso acontece também. O médico está passando a comunicação, de repente, sai o sinal. E ele diz, perdi a comunicação. Por quê? Está desavisado às vezes, por questões, né? Às vezes, como fala aqui, né? Até os obsessores podem atrapalhar esse processo aí, o médico está sob ação de alguma obsessão, alguma questão de influenciação, né? Então, perde o sinal. Em vez de dizer, não, perdi o sinal, ele continua com o seu próprio pensamento e com sua própria ideia. Né? Isso é, ele está fazendo uma mistificação, está mistificando, né, o trabalho que deveria ser normal de uma mensagem mediúnica. Então, seriam mais ou menos essas três formas que nós temos, né, de comunicações parcialmente anímicas. Então, nós podemos entender esse problema do animismo, né, quando entendemos o papel dos meios de comunicações. Né? Isso é, qual é o papel do meio de comunicação? É estar disponível para que ocorra essa comunicação. Não forçar, não buscar em sua mente, né, nada que não seja deixar com que o espírito tome conta do processo para que ele possa levar o mais fiel possível a mensagem do espírito. Por quê? Porque o espírito que nos comunica, né, ele não fala, né? Não fala no ouvido do médium. Né? Ele pensa, o médium capta o pensamento e interpreta o pensamento. Então, esse pensamento do médium vai depender o quê? Da questão do estilo, do vocabulário, da emoção do seu próprio, né? Sua própria questão cultural. Né? Então, quando o médium é limitado no conhecimento e menos evoluído que o espírito, que por isso comunica, não pode, então, transmitir mensagem como foi idealizado. Então, por falta de experiência, essa mensagem vem truncada. Então, nesse caso, não há provavelmente uma adulteração anímica, né? Mas uma incapacidade técnica do tentame, né? Da tentativa de trazer essa comunicação. Mas qualquer que seja o episódio anímico, é um episódio esporádico e passageiro, que se dará lugar ao exercício mediúnico normal à medida que o médium adquire experiência e se esforça para superar as suas íntimas dificuldades. Portanto, na mesa mediúnica, quando o diretor, o orientador, percebe uma situação dessas, ele precisa chamar a atenção. Não talvez na frente de todo mundo, mas chamar em particular. Por quê? Para que o médium comece a tomar providências em relação a isso. Né? Isto é, se houve uma falha na comunicação, se ele continuou com suas próprias palavras, se usou suas ideias em verdadeiros espíritos, é porque ele está, de alguma forma, se colocando acima do trabalho, né? Se colocando acima do propósito do trabalho, que é auxiliar, que é trazer
o mais possível fiel às comunicações do plano espiritual. Muitos espíritas têm convertendo a teoria animista numa trava injustificável para eles congelarem as preciosas oportunidades de realização do bem, não cabendo adotar a palavra mistificação, inconsciente e subconsciente, no lugar da palavra animista. Quem, no caso que eu tenho uma experiência de trabalhar com médiuns iniciantes, não é? É uma grande preocupação dos médiuns que já trabalham em casas espíritas do processo. Não, eu não quero mistificar, né? Isso é, tem medo, às vezes, né, até de manifestar uma mensagem, porque tem medo de mistificar, não sabe se é meu, se não é meu. Não é meu, isso aqui é do Espírito, isso ainda é meu, não é do Espírito. Ele não sabe, porque ainda no começo, nós misturamos as nossas questões pessoais com as questões que vêm do plano espiritual, que são muito semelhantes, porque, por sintonia, nós sintonizamos com mentes com os mesmos pensamentos que os nossos. Então, às vezes, vem coisas muito iguais às nossas questões pessoais, né? E nós achamos que isso aqui é uma mistificação, ou que nós estamos criando uma mensagem que não é realidade, né? Realmente real. Então, por experiência, nós vamos começar a aprender e, aos poucos, ver qual é a mensagem, se é realmente do médium que está no seu pensamento ou uma mensagem que vem do plano espiritual. A análise das comunicações é a forma que nós temos de distinguir uma comunicação anímica da mediúnica. Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. É muito difícil você fazer isso. Principalmente quando é uma comunicação de imersão no passado. Porque aí traz todo o processo de sentimentos e emoções que vêm sendo escondidos ou barrados durante muito tempo. Então, isso é um processo tão difícil de análise, né? Mas, se nós trouxermos análise de comunicações em termos de quando são mensagens, etc., né? É fácil, fácil não, mas é mais provável de se reconhecer devido à forma, à linguagem com que o médium usa, a linguagem que o espírito usaria, no caso, se é muito semelhante à linguagem do outro, as palavras que normalmente o médium usa, seriam então coisas que seriam iguais, não poderíamos dizer, não, essa mensagem, né, ela traz cunho muito mais anímico do que mediúnico. Então, para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos conhecimento da doutrina através do estudo. Se nós conhecermos a doutrina, nós vamos, então, entender esses processos e facilmente possamos localizá-los e julgá-los, né? Caso ou fazer uma crítica, não julgamento, mas uma crítica a respeito da comunicação. A prevenção para o animismo, né? Então, para que diminua a participação anímica, né, que se faz, às vezes, né, do médium, né, é importante o trabalho do médium, o seu autoconhecimento, né, o seu estudo sistemático constante da doutrina espírita, leituras relativas ao processo da mediunidade. Tem livros maravilhosos. A mediunidade é o exemplo, se você tiver bibliografia, né, a maioria é de sua mediunidade, porque realmente ela traz muita informação né? Então, e saber que a tarefa que nós temos como médiuns é contribuir para o aperfeiçoamento da humanidade. A doutrina espírita tem esse propósito, né? Tudo que traz a doutrina espírita é para o aperfeiçoamento moral da humanidade, né? E se nós começarmos a trabalhar isso dentro de nós, então nós vamos favorecer a solução de todos os problemas relativos ao animismo. Isso é, vamos buscar realmente um trabalho, um propósito. Esse propósito é o auxílio, o amparo, o consolo para quem precisa. Alguma pergunta sobre as questões das comunicações mímicas? Vamos então passar a contradições e mistificações, que é o capítulo 27 do Livro dos Médiuns. Eu recomendo a leitura desse capítulo 27 e do 28, que fala sobre as fraudes e charlatanismo. É muito importante a gente saber esses processos que ocorrem naturalmente, não são nem impostos, mas ocorrem, né? O que são as contradições? Que é o item 297.
pergunta que se faz é a seguinte: se o ensino vos é dado pelos Espíritos, como não se apresentam idênticos? É? Certo? Então, Kardec tem mais ou menos essa visão geral. As contradições são, em regra, mais aparentes que reais. Quase sempre existem mais na superfície que no fundo, mesmo das coisas em que, por consequência, carecem de importância. Olha só. Das contradições provém de duas fontes, dos homens e dos espíritos. Não é? Bom, a primeira, em relação aos homens. A dificuldade era saber se todos os fenômenos que estavam acontecendo, não é, tinham causas. E quais eram essas causas? Quais seriam as consequências dessas comunicações? Né? Os processos mediúnicos. Isso tudo foi trabalhado pela doutrina. Kardec, de alguma forma, conseguiu, pelo livro dos Espíritos, pelo livro dos Médiuns, pelo Céu e Inferno, pela Gênese, pelo Evangelho, trazer à tona todas as causas do processo e tudo que pode gerar esse processo em relação à mediunidade. Né? Okay? Mas em relação aos espíritos, bom, como nós encarnados temos diferentes opiniões, diferentes formas de ver sobre o assunto, né? Por isso que acho que nos debates, na discussão, mesmo os cientistas, os filósofos, não se encontram em muitas coisas, né? Sempre estão debatendo, discutindo, né? Fornecendo novas interpretações dos outros assuntos. Da mesma forma são os espíritos. Eles pensam de maneiras diferentes. Apesar do grau de evolução, eles têm a sua condição de pensar. E por isso não que, às vezes, né, essa diferença de pensar, que não chega à perfeição, porque ninguém é perfeito, só Deus, só o Pai é perfeito, né, só Deus é perfeito, gera, então, uma certa discordância em relação a muitos assuntos que são transmitidos pelos espíritos. Né? Então, aí está. Pode manifestar-se espíritos de todas as categorias, resultando que suas classificações trazem o fundo da ignorância ou do saber que ele seja peculiar no momento, da inferioridade ou superioridade moral que alcançam, a distinguir do verdadeiro e do falso. O bom do mal é que deve conduzir o estudo da natureza das comunicações. Então, distinguir o verdadeiro do falso. O bom do mal é que deve, então, a gente usar, né, essa forma com que Kardec nos apresentou, né, de conduzir o estudo pela natureza das comunicações. Então, podem haver comunicações diferentes, mas o fundo sendo o mesmo, não tem problema nenhum. O que Kardec fez, né? Quando ele escreveu, quando traz as mensagens no livro dos Espíritos, cada pergunta que nós vemos dos Espíritos, ela foi feita a vários médiuns e vários lugares. Então, muitas delas não batiam na linguagem, no vocabulário, né? Mas a maioria se baseava no fundo. Então, no fundo, ele pôde perceber que eram as mesmas ideias. Em os espíritos, há como que os homens falsos, sábios, semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Né? Explicam os mistérios de maneira, segundo as suas ideias, e cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas, que se empenham em reproduzir nas suas comunicações levadas pelo amor próprio. Há contradições de origem espírita derivam de outra causa, sendo a diversidade quanto à inteligência, os conhecimentos, o juízo e a moralidade de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecer e a tudo compreender. Respeitando, aí eu não coloquei, mas tem que colocar, né? Respeitando as condições de quem vai receber essa comunicação. Né? Por exemplo, na Inglaterra, o espiritismo na Inglaterra original, né, não aceitava a reencarnação. Como é que alguém, um nobre inglês, vai se dizer que um dia já foi um escravo? Né? Isso é impossível. Nem pensar uma coisa dessa. Né? Então, por processos culturais, foram apresentados partes do saber, partes do conhecimento do plano espiritual, para não criar distinções. Então, os espíritos não estavam em contradição.
estava usando, como eu falei no início, na mensagem inicial, usando o seu saber de forma consciente a cada um que possa receber a mensagem. Como hoje o conhecimento é disseminado sem barreiras, né? Não temos mais essa questão. Quem quer buscar o conhecimento, busca na internet. Em qualquer língua, traduz, tem tradutor no Google, né, que traduz tudo, né? Então não tem mais esse problema, como tinha antigamente, que as coisas eram muito relativas a cada povo, muito fechado cada povo. Hoje nós temos a divulgação do Espiritismo como um todo na Europa, dos nossos queridos que fazem esse trabalho magnífico, né, da divulgação do Espiritismo. Muito bem, são as contradições. E as mistificações. Né? O que é mistificar? Mistificar é abusar da credulidade. Né? Da credulidade. E em mediunidade, toda e qualquer ação que promova a adulteração na comunicação espiritual. Disfarce ou ocultação de intenções. Isso é mistificar. Né? Toda e qualquer ação que promova a adulteração. Então, nós temos a passagem em João, no capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque são muitos falsos profetas que levantarão no mundo. Se levantarão no mundo. Né? Então, o importante em todo o processo da comunicação, né, é a gente buscar o conteúdo dela. O conteúdo dela. Não ver quem passou, não ver o médico que foi o que trouxe a mensagem, né? Como já vimos isso aí, né? O vocabulário muda, a linguagem muda, mas o fundo sendo o mesmo, nós temos então a certeza que teremos então uma comunicação fiel a que foi passada. Então, toda a comunicação que se afasta do objetivo do Espiritismo. E qual é o objetivo do Espiritismo? Aperfeiçoamento moral da humanidade. Toda comunicação que vier em qualquer lugar, se afastar desse preceito do aperfeiçoamento moral da humanidade, não é uma comunicação que sirva para nos orientar. Né? Cuidado com isso. Né? Deus permite as investigações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do Espiritismo fazem objeto de investimento. Olha só, Deus permite as investigações. Por quê? Nós, como seres encarnados, também mistificamos, né? Isso é, nós adulteramos as coisas às vezes. Pequenas mentiras aqui, pequenas mentiras ali, não dizemos toda a verdade completa às vezes, né? Para não ficar mal, para não pagar mico, né? A gente às vezes esconde muita coisa. Se nós fazemos isso como seres encarnados, imagina os desencarnados, né? Que não têm certa elevação. Fazem a mesma coisa. E nos induzem, às vezes, a fazer isso também. Porque a mistificação não é do médium propriamente dito. A mistificação é do espírito comunicante. Por isso que Deus permite as mistificações. Os espíritos comunicantes se fazem passar por personalidades, pelo vocabulário, pela forma de falar, e nos induzem ao erro. Né? Nos induzem ao erro. Então, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se achem em guarda. Por isso, então, Deus permite, não é, que isso aconteça, para que nós possamos estar sempre preparados para o nosso trabalho. Espíritos mistificadores induzem os médiuns ao erro, servindo como alerta para afastá-los da vaidade, preguiça e excesso de confiança. Médium que começa o trabalho, começa a ter um excesso de confiança. Isso aí já percebo muitas vezes. Começa a sentir o bambam. Né? Depois de uma turma em que poucos médios são médios ostensivos, né? Os mais ostensivos, às vezes, começam a se gabar, a se mostrar, querer se mostrar. Então, realmente, devemos colocar sempre um processo. Vai com calma, vai devagar. Presta atenção, cuidado com o que você está dizendo. Está certo, está legal. Né? É importante. Né? Porque os espíritos que querem mistificar, eles assinam com nomes ilustres. Né? Publicações que não passariam por uma análise séria. Você olha aquela publicação, puxa, isso aqui não está legal.
Mas quando o médico está super cheio de confiança, que já está no processo de fascinação, ele não aceita isso. Ele não aceita, né? E conversar devagar, conversar convencendo, né? Dar motivos, dar exemplos, né? Ter por interesse na cobiça uma revelação de pretendidas tesouros ocultos, anúncios de heranças e outras fontes de riquezas. Predições com época determinada, todas as indicações precisas relativas a direitos materiais. Tudo isso é espírito mistificador. Gente, eu vejo muitas pessoas que vêm falar comigo, tem um espírito que fala comigo, que me dá umas dicas boas. Você falando comigo, cuidado, eu falo. Mas cuidado por quê? Ele é meu mentor. Cuidado, eu falo. Nenhum mentor está disponível 24 horas por dia por ninguém. Pelo contrário, eles têm que fazer a vida. Nós é que são vagabundos. Né? Então, presta atenção. Dito e feito, demora muito tempo, está arrumando. Chegar na casa espírita com problemas, com dificuldades. Né? Então, é isso aí. Tudo que é dado de presente, mão beijada, não é bom. Tudo que é buscado, dificuldade de adquirir, isso nos faz mais fortes, mais confiantes. Meio de evitar as mistificações, né? Que são um dos escolhos mais desagradáveis da prática espírita. Né? Não pedir espiritismo nada mais do que ele pode e deve dar-nos. Seu objetivo, aperfeiçoamento e moralidade. Então, tudo que nós pedimos em termos de comunicação tem a ver com o avanço do nosso processo moral, para a nossa melhoria espiritual, para a nossa evolução. Tudo que for pedido, o que for solicitado, perguntado, além disso, nos causará, com certeza, identificação. Os espíritos vêm instruir-nos e guiar-nos na rota do bem, e nas honrarias da fortuna, ou para atender a nossa pequena paixões. Só é investigado quem merece. Então, ele vem por rota do bem, né? E não para buscar nos aumentar o nosso processo do egoísmo e do orgulho. Os espíritos não estão incumbidos de nos instruir nas coisas desse mundo, mas nos guiar com segurança naquilo que nos possa ser útil para o outro mundo. Né? O homem perderia o livre-arbítrio se fosse dirigir-se a espíritos para tudo saber. Sairiam dos desígnios traçados pelo Deus para a humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Né? Demais não envia, Deus não envia os espíritos para desaplanarem a rota da vida material, mas para prepararem para o futuro. Se for nada pedir a pessoas que são indignamente logradas por espíritos, que se manifestam espontaneamente, sem que evoquem, é porque aceitam o que dizem, e que dá na mesma. Se recebesse por reserva e desconfiança, tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não assinalariam tão facilmente. Essas são umas certas medidas que Kardec nos dá, né, para evitarmos, então, as mistificações. Observem bem. Geralmente, aqui fala de evocação. Né? Então, os trabalhos experimentais de Kardec ele evocava os espíritos. Né? E para confirmar se é realmente esse espírito, ele não perguntava, é você mesmo? Não. Ele ouvia a comunicação e começava a fazer perguntas, né, com base naquilo que recebeu daquela comunicação. Porque todo espírito, está no livro dos espíritos, identidade, nós vamos ver na hora que vem, identidade dos espíritos, que você questiona a sua identidade, ele pode se ofender. Ele pode, se for muito suscetível, né, pode se ofender, ou pode ficar, né, mais ou menos questionando, mais ou menos sem graça, assim, em relação a essa questão. Né? Então, Kardec não gostava de fazer isso. Kardec recebia a mensagem, e depois que recebia a mensagem, ele perguntava, fazia perguntas relativas àquela mensagem. E até onde o espírito conhecido tinha falado. Porque o espírito identificador, ele usa a palavra certa, às vezes até coisas interessantes eles falam. Mas se você vai perguntar para ele, depois ele começa a se enrolar. Não consegue manter, né, aquilo que eles falam. Então, é uma forma de você questionar e ver se a mensagem realmente é mensagem fidedigna ou não. Deus permite as testificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que fazem o espiritismo no simples meio de divertimento. Então, está aí Allan Kardec, né, nos concitando
a mudar nossa forma de pensar, nossa forma de ser, para não sejamos, né, subjugados a essa questão da identificação. Alguma pergunta sobre identificação, gente? Então, vamos passar para o capítulo seguinte, que é o capítulo 28 dos médios. Charlatanismo e do embuste, as fraudes espíritas. Bom, Kardec, então, ele começa esse trabalho numa visão dos espíritos, eu chamo de charlatães, chamo de espíritos médios interesseiros. Né? Isso é, aquele que tem uma ambição na vida. E essa ambição, por ser médio, ele pode usar a sua mediunidade para ganhar, né? Não só materialmente, mas também, né, em termos de poder, em termos de condição social. Não tempos de Kardec, isso é muito comum. Né? Os médiuns de efeitos físicos eram muito solicitados. Eram médiuns que eram realmente pagos, muito bem pagos, para fazerem os fenômenos. Né? Mas nem sempre conseguiam fazer os fenômenos. Os fenômenos não surgiam porque eles queriam, né? É sempre de lá para cá, né? Então, eles começavam a trazer, às vezes, predisposições. Isso é, fazer embustes em relação ao trabalho, porque não conseguiam mais ser médios como eles eram antes. Então, isso aí, né, gerava um certo dissabor na questão do espiritismo. Então, Kardec fala o seguinte: médios interesseiros não são apenas que, porventura, exigem uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda a sorte, das quais se fundem esperanças pessoais. É esse os efeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com habilidade e uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que, desse modo, se lhes colocam sob a dependência. Então, uma pessoa, o médium, que busca interesses em relação à comunidade, ele vai ter companhias, quais são? Né? Espíritos da mesmo nível. Espíritos, vou falar aqui, espíritos zombeteiros. Né? Isso é, espíritos que vão fortalecê-lo nesse propósito, nas suas ambições. A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem. Os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja que não corresponda com vistas da providência. Né? O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem, a ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles venham a servir. Isso não é racional, que isso é tão racional que inútil fora insistir sobre esse ponto de vista. Então, não devemos buscar na faculdade mediúnica, que nos é concedida para o bem, formas para ganharmos espaço ou questões materiais com isso. E são médios interesseiros. Agora, são as fraudes espíritas. Né? Os médios interesseiros, então, são aqueles que usam da sua faculdade para os seus interesses próprios. Né? E, às vezes, são charlatães. Por quê? Assim como o animismo, não é? Você está num processo de vamos dizer assim, vamos fazer uma imagem. Você pega e pede uma consulta, né, para um consulente. Né? Isso vai ser o espírito vem, é um médico e vai trazer para você a consulta como fosse um médico. Né? E ele, o médico, então, ele, no meio da consulta, ele perde a sintonia. Né? Aí vem o animismo. Né? Isso, ele coloca a sua questão ali, mas não aí ele passa a ser um charlatão, porque, na realidade, ele está usando, num processo mediúnico, não é? O seu próprio interesse. Ou então, em vez do médico que justamente auxiliava nesse processo, né, ele tem um charlatão ali, um espírito que vai usar daquele espaço para fazer uma coisa muito mais, para ser muito mais, assim, usar o espaço da mediunidade dele, né, o momento do fenômeno, para que ele possa, então, fazer maldade ou fazer coisas diferentes em relação àquela pessoa. No livro Trilhas da Libertação, de Manuel Fernandes Miranda, ele apresenta um caso desses, não é? Em que o médium, ele fazia muitas curas, né?
enquanto ele era uma pessoa humilde, mas ele não tinha o que comer em casa, né? E começou a receber favores, cada vez mais favores, cada vez mais favores. Ao ponto que, dessa forma, ele já não tinha mais aquele médico, né, espiritual que o auxiliava naquele processo. E sim outro médico, também do plano espiritual, só que esse médico não buscava as coisas para o bem, né? Só fazia as coisas para o mal, né? Então, todas as orientações passadas por ele não causavam tão bem às pessoas. As pessoas, então, não ficavam curadas como antigamente. Fraudes espíritas. Bom, imagine no tempo de Kardec, né? Depois daquela assim, boom das mesas girantes, né? Mesas que voavam, e materializações, e transporte, etc, etc, os fenômenos, né? Fenômenos anímicos, né? Que realmente aconteciam. Com o tempo, não é? Esses fenômenos começaram a diminuir. Começaram a aparecer, então, as fraudes, não é? Isto é, o pessoal usava não é? De questões, assim, de efeitos, não é? Que na época, para nós, hoje esses ditadores fazem coisas maravilhosas, naquele tempo também conseguiam fazer coisas bonitas, né? Então, aí enchiam as salas, né, os salões, e faziam, né, suas mágicas, suas questões, todas elas baseadas na questão espiritual, mas na realidade tudo aquilo é uma fraude, né? Aqui no Brasil, tentaram várias vezes provar que as materializações eram fraude, e algumas realmente eram fraude, né? Mas a maioria delas não. Então, isso causou uma certa publicidade negativa, né? Coisas realmente muito tristes. Falavam e botavam sempre aqui na frente, Chico Xavier, né? Que era realmente sempre o coitado, sempre levava sempre a culpa de tudo, né? Então, as fraudes escritas sempre aconteceram, sempre ocorreram, né? Então, aqueles que fazem esse processo, que se propõem a fazer isso, não é? São médios mercenários, né? Ou seja, aqueles que têm desinteresse absoluto no seu processo, né? Então, a ideia, né, de Kardec, né, mostrar que esses fenômenos, apesar de serem fraudes, né, tem um processo de crescimento aí, né? Porque quem sofre, quem vai sofrer no final, vai ser o próprio médium, né, que estava fazendo a fraude. Os trabalhos fraudulentos, onde existem fenômenos que se dizem espíritas, médios preparados por uma boa-fé de alguns crentes usando a falsidade, né? A religião espírita é uma interpretação racional das manifestações mediúnicas, do seu fito aspecto científico, filosófico e religioso, mostrando as leis que regem os fenômenos e manifestações. A partir daqui, então, Kardec começa a mostrar o que é a doutrina espírita, para que aqueles que acreditam em fraudes vejam que isso não está certo, que aquilo não é realmente, né, um trabalho ou um fenômeno anímico ou fenômeno mediúnico, né? Os fatos mediúnicos são fatos espíritas, assim chamados por Kardec, mas não é espiritismo. O espiritismo se serve de fatos mediúnicos como uma matéria-prima para a elaboração de seus princípios. Há uma conexão de espiritismo e divindade, e que leva as pessoas a considerá-los a mesma coisa, confundindo erroneamente. O espiritismo, nas suas linhas doutrinárias, estabeleceu normas seguras para o exercício da divindade, classificando convenientemente. Então, agora, Kardec mostra quais são, né, as linhas doutrinárias que foram seguidas, que foram admitidas, né? A mediunidade faz parte dos princípios do espiritismo. Portanto, o espiritismo não é mediunidade. E mediunidade quer dizer espiritismo. Podemos distinguir a mediunidade, então, de duas formas. Mediunidade por motivos superiores, que é a mediunidade com Jesus, e mediunidade exercida por interesses inferiores, que é a mediunidade interesseira, né? Aquela que não leva à questão da visão do processo moral de Jesus, né? Do Evangelho. Então, a mediunidade escrevida
A verdade secreta do Espiritismo é simples, sem ritual de qualquer espécie. Aí vamos me perguntar, mas vem cá, é a Umbanda, não é mediunidade? Bom, é a Umbanda, Candomblé, etc, etc, etc. Né? Bom, são médiums, sim, são médiums, não tem sombra de dúvida que são médiums, né? Mas não são orientados pelo Espiritismo, isto é, a moral, ou a moral do processo mediúnico se estabelece justamente nesse processo com o Espiritismo. O médium que não está ligado à questão moral do Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, pode entrar em questões, como falamos antes, né, de mistificações, de faltas, não é? Serem assessorados por espíritos zombeteiros, por questões que realmente causem dano. Não estou dizendo que os médiuns que trabalham no bando, trabalham etc., nos rituais, sejam eles interesseiros e precisam ligados a esse tipo de. Não, estou falando isso não. Né? Que é mais fácil esses tipos de espíritos fazerem os seus trabalhos ou se excluírem no fenômeno mediúnico do que o médium que trabalhar na questão da orientação, né, da moral cristã ou conforme o Evangelho de Jesus. Né? Eu falo somente isso. Porque a finalidade do Espiritismo é o bem e a elevação espiritual do homem. A verdade exercida em nome do Espiritismo cristão se dá, né, será sempre instrumento de identificação para o seu possuidor, uma vez que por ela os aflitos são consolados, os enfermos curados, os ignorantes esclarecidos. Então, gente, nós estamos já chegando a nossa hora aqui, mas dizer então que esses dois capítulos, 27 e 28, são, a gente parece que não, é só isso aí, é só conversa. Não, são muito importantes, principalmente para quem trabalha em casa espírita. Porque mistificação, contradição, fraudes, charlatanismo ocorrem em todos os lugares, mesmo nas casas espíritas. Né? Não só na questão da mediunidade, mas em outras questões também relativas ao processo do espiritismo, né? Da doutrina espírita. Né? Principalmente aqueles que não estudam, aqueles que ouvem falar, ouvem dizer, né? Ah, palestra do fulano de tal, palestra do fulano de tal. Sim, a palestra do fulano foi uma palestra muito bonita, tá? Mas será que tudo que ele falou está realmente dentro da doutrina? Vamos ver isso aí, né, gente? Vamos começar a buscar essas coisas. Vamos começar a pesquisar, começar a olhar as coisas de uma forma diferente. Como existem, como eu falei que existem espíritos, mesmo de nível superior, né? Que mais instruídos, que discordam entre si, nós também podemos discordar com o palestrante, por exemplo, não é? Podemos, ele falou esse negócio, será que isso aí está certo? Eu já ouvi diferente, então vou começar a pesquisar, vou me orientar, não vou seguir, né, na humanidade sem conhecer. A importância do conhecimento. A doutrina espírita, ela nos traz a razão, o processo racional em todo o processo de conhecimento. Se o que foge da razão, né, como fala Kardec, né, que foge da ciência, busca a ciência humana, então, né? Porque a ciência humana vai dar o diretriz no processo, né? Do conhecimento. Hoje vi uma palestra do Haroldo maravilhosa, em que ele trabalha um livro dos médicos, ele trabalha com a introdução, né, do livro Mecanismo da Verdade, e ali ele traz todo o processo de crescimento da ciência humana, né, na visão do processo de conhecimento espiritual. Espetacular. Espetacular essa palestra. Vale a pena a gente assistir. Né? Se quiser, eu vou botar no grupo para poder assistir essa palestra. Nem é palestra, é um curso, né? São três palestras, são 2 horas cada uma. Né? Coisa realmente maravilhosa. Maravilhosa. Alguma pergunta, gente? Vou deixar, então, esses 2 assuntos, sinologia e psicometria, né, para outro momento. Tá? Os 2 são assuntos que são relativos ao processos anímicos, não é? E que a gente podia, então, podemos conversar amanhã, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre identidade dos espíritos, vai dar tempo para a gente falar sobre sinologia e psicometria. Ok?
Alguma pergunta, gente? Medalha, é bom deixar bem claro para todo mundo a diferença entre misticismo e mistificação. São duas coisas diferentes. Né? O místico não é o mistificador. O místico vem de misticismo. A mistificação já é outra coisa. É bom deixar bem claro isso, porque... O místico e mistificação são palavras de origem diferente, né? O místico quer dizer de mistérios, né? De mistérios. Mistificação são fraudes. Né? Então, o místico é aquele que acredita nos milagres, né? Nas coisas sem razão, né? O místico é aquele que leva as coisas a nível de milagres, assim, de coisas que não são sobrenaturais, que não são explicadas, né? E a mistificação é aquilo, então, que ocorre quando nós assumimos, né, uma mensagem, né, que realmente não tem o seu teor ligado ao processo natural, normal, de uma comunicação que leve a algum ganho, né, para o trabalho mediúnico, que seja o trabalho da construção do espiritismo. Né? A mistificação seria um ato que nós causamos. Não, olha só, não é o charlatão. Nós somos, nós somos, nós somos induzidos à mistificação por espíritos mistificadores. Tá? Esse é o processo. Tá? Nós somos induzidos por espíritos mistificadores. Isso é a questão. Aquela forma de linguística que eu falei, que o cara perde o sinal, às vezes perde o sinal e continua com as próprias palavras. Pois é, nesse momento, se for causado por um obsessor do próprio médium, aí o obsessor vai tomar conta do processo. Né? O médium vai mistificar naquele momento. Não serão as suas palavras, serão as palavras de um espírito que está mistificando, fazendo o médium, né, um mistificador. Tá? Tem essa questão. Né? Vamos, então, encerrar o trabalho com uma prece, para a gente poder, então, se quem quiser ficar para fazer perguntas, pode, né, fazer as perguntas. Né? Vamos buscar, então, nesse momento, a nossa palavra de gratidão ao Mestre Jesus. E a todos aqueles que acompanham nossas tarefas, todos aqueles que, em nome dele, nos fazem portadores dessa mensagem linda que é o Evangelho de Jesus. Somos ainda muito indignos, né, para ter toda a qualidade, toda a potencialidade das mensagens do Mestre. Mas, sendo humildes, nós conseguiremos, devagarinho, buscar o conforto e o consolo necessário em suas palavras, em seus exemplos. E dentro de nossas possibilidades, poder auxiliar aqueles que conosco convivem. Mestre amado, que saibamos a cada dia mais de simplificar, trazer em nós o Evangelho, em nossos pensamentos, em nossa atitude. E como médiuns que somos, buscar a ligação maior com o plano, um plano maior, na vontade que temos de auxiliar, de cooperar para essa grandiosidade que é o Espiritismo. A doutrina que nos sustenta e que nos dá a razão do nosso processo de evolução. Que tua luz, que tuas bênçãos, estejam sempre conosco. Estejam para aqueles que precisam, aqueles necessitados, assim como nós. E assim seja. Possamos, então, encerrar o nosso trabalho hoje de hoje.